Eu acho que está ao vivo agora. E aí, pessoal, como vocês estão? Deu um pequeno probleminha técnico aqui, por isso que eu acabei atrasando a live, mas a gente vai iniciar agora. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ok. Tá, acho que está tudo bem agora. Agora acho que está funcionando. Mas enfim, esses probleminhas às vezes acontecem, né? Mas o mais importante é a gente cumprir aqui o nosso comprometimento com vocês. Então nós vamos seguir hoje. E a live de hoje, a gente vai falar sobre a chave para viver um relacionamento harmônico e gratificante. Você gostaria de ter um relacionamento harmônico, gratificante? Aquele relacionamento que a gente tem prazer em estar, que a gente gosta da companhia do outro, que o outro nos faz sentir bem, potente, que o outro nos potencializa, que o outro nos faz sentir o melhor da vida. Aquela relação mesmo harmônica e gratificante, que ambos crescem e crescem saudavelmente. Então a gente vai falar sobre esse assunto aqui hoje, tá ok? Eu vou olhar de vez em quando para cá, porque eu tô com outra câmera, eu tô aqui com o meu material, com o meu notebook do lado. Então, como eu fiz um script, né, de vez em quando eu vou olhar para cá, então é só por conta disso. E daqui a pouco eu volto para a câmera aqui de novo, só para ir num passo a passo, gerar um conteúdo de valor mesmo, e a gente poder entregar um conteúdo que de fato ajudem os casais a construir um relacionamento próximo, um relacionamento saudável, porque é possível, tá? Acredite, você vai ver nessa live aqui que é um detalhe que faz toda a diferença. É o que eu costumo dizer, são as pequenas ações diariamente que vão gerar os grandes resultados, é que geram os relacionamentos saudáveis, é o que diferencia os relacionamentos que adoecem dos relacionamentos que são saudáveis. Então a gente vai caminhar nessa direção aqui. Deixa eu ver se chegou aqui alguém. Vamos olhar aqui. Vamos ver aqui para eu seguir. Hoje eu estou aqui sozinho, então são várias atribuições, né? Minha esposa teve que se retirar para fazer um atendimento. Então deixa eu ir tocando aqui. Vamos ver aqui. Vamos seguir. Cadê? Então, o que para você seria um relacionamento harmônico e gratificante? Pensa aí enquanto eu estou falando e vê se tem coerência com o que você pensa ou não, se faz sentido ou não. Vamos aqui nesse bate-papo. Um crescimento saudável, um relacionamento saudável, melhor dizendo, é aquele que cresce saudavelmente. Tudo que é vivo, cresce. Se não está crescendo, se o relacionamento não se desenvolve, tem alguma coisa errada que não está certa, entendeu? Tem algo aí que não está legal. E é preciso de identificar esse algo aí que não está legal para o relacionamento continuar a crescer. E a gente precisa entender que existem duas energias no relacionamento. Tem a energia feminina e a energia masculina. E eu não vou falar aqui de homem ou de mulher, porque as duas energias estão tanto no homem quanto na mulher. Quando eu falo energia aqui, eu estou falando de funções. A função da energia feminina está mais para o lar, para o cuidado. E a função da energia masculina está mais para o mundo. É algo mais externo. Entendeu? Então, a diferença básica. A energia masculina está mais para o mundo, para o externo. E a energia feminina mais para o interno e para o lar. Se você for olhar, a mulher tem uma tendência o quê? Do cuidado e mais para o lar. Isso não quer dizer que a mulher não trabalhe, que a mulher não busque caminhos fora do lar. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra. Por isso não confundam quando eu estou falando isso. Eu estou falando de funções e não de sexo. As funções masculino e feminina, elas são diferentes e complementares. A masculina vai para o mundo buscar o alimento e a feminina está dentro do lar para cuidar da cria, vamos dizer assim, nesses termos. Então, entenda essa pulsação. A energia masculina e a feminina, elas são complementares. A masculina está mais focada na objetividade, a feminina mais na subjetividade.
A feminina gosta um pouco mais de aproximação e a masculina gosta um pouco mais de afastamento. Essa pulsação que vai gerar o desenvolvimento e o crescimento saudável. Não é só aproximação e não é só afastamento. É aproximação e afastamento. É fora e dentro. É afeto e um pouco de sexo. Você entende? Então é um pouco lá e um pouco cá. É de fato uma pulsação. Deixa eu ver se alguém tá por aqui. Tá ok. Então é uma pulsação. Dentro, fora. Afasta, aproxima. Vou dar um exemplo aqui. Antes, vou falar de mais algumas funções da energia feminina. A feminina está ligada com criatividade, com sensibilidade. A masculina está ligada com objetividade, com um pouco mais, entre aspas, de força. A masculina está mais focada no fazer, no realizar. A feminina está mais ligada com a intuição. Você entende que uma precisa da outra? A intuição precisa da concretude, da realização. E a realização precisa da intuição. É importante estar dentro do lar, mas é importante também sair do lar para buscar alimento. É importante executar, mas é importante também descansar. Você entende? A energia masculina e feminina elas estão a todo tempo nessa dialética. Quando ocorrem desequilíbrios dessas energias, tanto no homem quanto na mulher, começam-se vários conflitos e uma confusão de funções, e isso gera um monte de problema no relacionamento. Como, por exemplo, uma mulher que está só no fazer, só no realizar, só no mandar, naquela coisa de execução, mandar, fazer, objetividade, ela acaba se tornando um general. Aí imagine essa mulher com um homem que tem pouca atitude, está muito na energia feminina, da sensibilidade, do deixar ter pouca ação, ficar sempre lá esperando que façam por ele, está sempre esperando o cuidado. Aí imagine, olha só a bagunça que isso não vai gerar. A mulher está lá fazendo tudo, cuidando de tudo, e o homem está lá somente na posição dele de inatividade. Isso vai gerar uma sobrecarga para a mulher, isso vai fazer ela ficar cada vez mais cansada, irritada, porque ela está só na energia masculina, ela não consegue expressar a feminilidade dela. E o homem está lá na energia feminina, lá, só esperando. Pouca ação, pouca atitude, pouca objetividade. E você entende? Vai gerar um desequilíbrio, um total desequilíbrio. Se tanto a mulher como o homem não equilibrar essas energias, quando eu estou falando energias aqui, não é nada esotérico. A energia tem a ver aqui com força interna. Porque, olha só, tudo que... Se a gente for olhar na vida, tudo tem o seu contrário. E não seria diferente. No mundo físico, tudo tem o seu contrário. No mundo subjetivo também tem o seu contrário. Não tem? Homem e mulher. No mundo psíquico também tem uma mulher interna e um homem interno. Funções internas e funções externas. Essa união das funções internas com a função interna mais a função externa vai gerar o que? Uma completude. Se um ser humano fica só executando, só vivendo em uma função, vai haver desequilíbrio e isso vai gerar uma disfunção, isso vai gerar um problema na vida dela e no relacionamento. Você entende? Tanto no homem quanto na mulher. Se eles não observarem isso, eles vão começar a projetar um no outro as suas questões. O que acontece muito nas relações é uma relação de transferência e de contra-transferência. Ou seja, eu transfiro as minhas questões, as minhas dores, os meus problemas mal resolvidos, maltratados, mal elaborados no meu parceiro, na minha parceira, e a minha parceira faz o mesmo, ela faz uma contra-transferência. Transfere as questões dela, que ela precisaria tratar, assim como eu preciso tratar as minhas, aí fica nessa relação de projeção. Eu transfiro, a minha parceira transfere daqui, eu transfiro de lá, e a gente fica nessa relação, se relacionando não com o homem e com uma mulher, mas com as nossas imagens internas, com as nossas crianças internas feridas, e a gente fica nessa relação. Gente,
o que mais influencia o relacionamento são os fenômenos inconscientes, e as pessoas estão focadas nos fenômenos concretos, nos fenômenos conscientes. Enquanto um casal está reclamando de um monte de coisa aqui atrás está a raiz da coisa. Mas só que como tem um monte de justificativa, um monte de coisa aqui na frente, não vê a verdadeira questão, que quando eu descobrisse esse problema raiz, tudo isso daqui viria abaixo. Porque é isso daqui, o que não está sendo visto, o que é invisível, que está sustentando toda essa problemática aqui no relacionamento. E esse fenômeno aqui é inconsciente, por isso que no geral as pessoas ficam só nesses. E ficam lá reclamando que não acham solução. Claro, está olhando no lugar errado. É como se poldasse. Imagine que os problemas, o que é visível são as folhas e os galhos da árvore. Então, no geral, os casais estão cortando aqui as folhas e os galhos, aí não mexe no tronco e nem na raiz. Daqui a pouco isso aqui cresce de novo. Você entende? Então, é um enxugar gelo. É uma coisa que os casais não conseguem visualizar. Na verdade, não é porque não conseguem, que não tem competência. É porque eles não sabem. Está inconsciente. Depois que eles tornarem isso consciente, eles começam a trabalhar. Cada par começa a trabalhar suas questões internamente e vai cada vez menos projetando as suas questões no outro e passando a tratá-las. A relação começa a crescer e se desenvolver e cada um vai ajudando o outro a crescer ao invés de ajudar o outro a afundar. Porque no geral, o que acontece? É um puxando o outro para... Um puxa para lá, outro puxa para cá. E eles não seguem numa direção. Está sempre puxando para um lado e para o outro. Aí fica aquela percepção da relação que não sai do lugar. Claro, cada um está puxando um para o lado, um para o outro, com as suas dores, com a sua imagem interna do homem ideal, com a sua imagem interna da mulher ideal, da expectativa que tem em relação ao outro. Tudo isso construído na cabeça da pessoa. Aí o outro não segue na mesma direção que ela quer, que ele quer. Aí vira uma bagunça, vira uma problemática e a relação ela não cresce. Qual a diferença de uma relação saudável para uma relação que não é saudável, uma relação tóxica? A relação saudável, ela cresce, como eu disse anteriormente. E a relação não saudável, a tóxica, ela não cresce, ela fica lá estagnada, aquela coisa. E a gente sabe, o que acontece com água parada? Apodrece. Se não crescer, apodrece. Uma árvore que não dá fruto, se ela seca, o que acontece? Corta ela fora. E porque não dá fruto. Então, muitos relacionamentos são essas árvores secas. Não dão frutos. Mas não é porque o casal não é competente, não é porque eles não podem construir um relacionamento próximo. É porque eles não sabem, não fazem o que precisa ser feito para construir. Relacionamento é uma ciência. Enquanto cada par não entender isso e fazer a parte que lhe cabe, vai ficar sempre nas reclamações. Vai ficar sempre naquele peso, naquela dificuldade, naquela coisa infantil. Grande parte dos relacionamentos são infantis. As pessoas estão presas nas dificuldades dela lá da infância, das coisas mal resolvidas delas com as figuras paternas, com a figura paterna e com a figura materna, com questões maltratadas, mal elaboradas. Elas trazem tudo isso para a relação e não têm consciência disso. Muitas mulheres estão buscando os seus pais, os seus parceiros. Muitos seus parceiros estão buscando as suas mães, nas suas parceiras. Como que um casal vai ter uma relação sexual sadia se o homem vê a mulher dele como a mãe e a mulher vê o esposo dele como um pai? Não vai ter relação sexual saudável, porque eu estou vendo a imagem de uma pessoa lá que não é a pessoa real. O papel do pai é um papel, do esposo é outro. Mas isso são fenômenos inconscientes que acontecem com as pessoas para elas evitarem de encarar uma dor que elas precisam de encarar, que elas precisam de tratar para ir para um relacionamento de maneira saudável. Mas tudo isso precisa o quê? De um preparo. Precisa das pessoas entenderem o que elas querem para os relacionamentos delas. Enquanto se entra num relacionamento sem saber o que se quer, vai ter qualquer coisa. Eu preciso de saber o que é um relacionamento saudável. Porque se eu não sei o que é, como que eu vou buscar algo que eu nem sei? Como que eu vou buscar estratégias se eu nem sei o que eu quero? E é assim que vivem muitos casais. Eu vou casar porque todo mundo está casando. Eu vou me relacionar porque todo mundo está se relacionando. Eu vou fazer sexo porque todo mundo está fazendo. É tudo seguindo a manada. É tudo seguindo o fluxo. Gente, vamos olhar para a história da humanidade. As pessoas que mais se destacaram foram quem? As pessoas que saíram da multidão. E foram as pessoas crucificadas, não foram? Foram as pessoas incompreendidas, não foram? Foram as pessoas que mais foram excluídas. Se você olha para a história da humanidade, pensa nos grandes mestres, nas grandes referências da humanidade, que você vai perceber que essas pessoas foram
incompreendidas, foram julgadas, algumas foram crucificadas, outras foram taxadas de loucas. Por quê? Você já parou para pensar? Olha para isso. Isso acontece repetidamente na nossa humanidade de hoje, contemporaneamente falando. A maioria está lá com um relacionamento de má qualidade. Aí a minoria olha assim, eu acho que é desse jeito mesmo, aí segue a maioria. Não. O natural é ter um relacionamento saudável. Não siga a maioria. A maioria não está fazendo o que precisa de ser feito para ter o resultado que quer. Siga a minoria. Olhe um casal, pelo menos, que está dando certo, e pergunte o que vocês estão fazendo, como assim, como que vocês conseguem. E vai lá, pergunta. Não fica ouvindo um monte que está reclamando, não, porque eles estão seguindo a manada, estão fazendo a mesma coisa que sempre fizeram, estão reclamando das mesmas coisas e não fazem nada. E está sempre culpando o outro, está numa dinâmica infantil de culpar o outro, de falar que os problemas do relacionamento é tudo outro, de falar que não dá certo por causa do outro, de falar que eu não sou feliz por causa de você. Gente, isso é dinâmica infantil. Enquanto as pessoas não crescerem, não vai ter relacionamento de qualidade. Criança não constrói relacionamento de casal, não. Não constrói sexualidade saudável, não. Não constrói afeto saudável, não, porque ela é uma criança. E tem muitos adultos que vivem os seus relacionamentos igual umas crianças. Qualquer coisinha está discutindo, qualquer coisinha está virando a cara, não quer resolver os problemas do relacionamento, não quer. Aí eu te pergunto, como que a pessoa vai ter um relacionamento de qualidade se ela não faz o que precisa de ser feito? Não é assim no trabalho? Se eu não executo um bom trabalho, como que eu quero ter um bom salário? O salário está ligado com muito da quantidade de dinheiro que uma pessoa ganha, está muito ligado com a capacidade que ela tem de resolver problemas, sabia? E com o nível de responsabilidade que ela tem. Porque quanto maior a responsabilidade, maiores os desafios. Quanto melhor a pessoa quer que fique o relacionamento dela, maiores são os desafios. É isso. A gente não cresce no meio da coisa simplesinha, tranquilinha, não. E eu não estou falando aqui que o relacionamento precisa ser um inferno, não. Pelo contrário, é o oposto. Entendeu? Vai ter momentos que vai ser desafiador, mas momentos, a maior parte do tempo tem que ser bom, porque senão não vale a pena tá com o outro, não. Se for sempre peso, sempre dificuldade, não vale a pena. Como assim? Não vale. Eu não sei vocês, mas pra mim, não vale. Eu quero estar com um relacionamento, eu falo com a minha esposa, ó, a gente tem que fazer o que a gente pode. Vamos buscar conhecimento, vamos buscar estratégias, vamos falar o que a gente precisa de falar, vamos tratar, porque se não trata, não cura. E se não cura, vai ficar lá adoecido, vai vir outro problema e vai acumular. E fica. É responsabilidade, gente. Não tem jeito. Enquanto ficar de opa-opa e querendo e achar que relacionamento é parte de diversões, é só prazer, só coisinha. Não, tem os desafios do relacionamento. Tem as coisas que a gente ouve que a gente não quer ouvir. Tem as coisas que a gente fala que o outro não quer ouvir. Mas a diferença é como se fala. Eu posso falar de um problema, de uma questão da minha esposa sem feri-la, sem machucá-la. Tem uma forma de conversar, e da mesma forma ela comigo. E se acontecer de eu feri-la e ela me ferir, desculpa, o que eu falei que eu te feri? Foi a forma como eu falei? Então você me desculpa, me ajuda a falar de uma forma melhor, de uma forma que você não se sinta agredido. É conversa, adultos conversam, crianças viram a cara. Adultos resolvem, crianças ficam lá culpando o outro. Você entende? Eu não sei até que ponto isso faz sentido para vocês. Mas, tipo assim, eu tô cansado, no bom sentido, de ver um monte de casal reclamando e não fazendo nada. Aí você propõe eles a fazerem um trabalho. Vamos fazer um trabalho de 8 semanas? Não tenho tempo. Aí outros falam, não tenho dinheiro. Gente, sempre haverá justificativas para não fazer aquilo que a gente precisa de fazer. Sempre vai ter. Se um casal não coloca o relacionamento dele como uma prioridade, ele vai ter que aceitar o que tem. Se eles não entendem que o relacionamento ele funciona mais a nível inconsciente do que consciente, vai continuar repetindo padrões doentios da família de origem. Se ele não entende que a maior parte do relacionamento é modelado e é construído com base lá na família de origem, com base nos traumas, com as dores que vêm de lá, entenda, o problema aqui não são os nossos pais. A questão não é essa, porque os nossos pais também tiveram pais que possivelmente tiveram relacionamentos não saudáveis. E assim, você está vendo? Vai vindo para cá, vai vindo. Se a pessoa não toma consciência disso, ela continua reproduzindo. Aí os filhos dela vão construir os mesmos tipos de relacionamento e vai seguindo. E vai seguindo. Você entende? A questão aqui não é culpabilizar ninguém, porque os nossos pais tiveram um relacionamento que deram conta
com o conhecimento que tinham, com a capacidade que tinham. Não cabe culpabilidade aqui, cabe responsabilidade. Eu e você somos adultos, e agora que a gente sabe disso, a gente vai honrar, agradecer aos nossos pais por ter nos dado a vida, porque se não fosse ele, a gente não estivesse aqui, a gente não estaria aqui. E agora a gente tem, como adultos conscientes, tomar ações para lidar com o relacionamento e lidar com ele de maneira mais saudável. Porque culpabilização vai gerar mais culpabilização. Ficar com raiva do pai ou da mãe vai gerar mais problemas. Sabe por quê? Os nossos pais são raízes. E tem um monte de adulto aí agindo igual criança com seus pais, culpabilizando eles. E não vai, e não entende porque que o relacionamento não vai para frente. Gente, pai e mãe são raízes. O que acontece com uma árvore sem raízes? Cai, morre, não dá frutos. É a mesma coisa um homem e uma mulher sem raízes. Aí você pode me falar, mas você não entende como que meus pais foram. Você não entende a dificuldade que é. Você não entende minha mãe, você não entende. Ok, eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não deve fazer, não. Eu sei da sua dor, eu sei o quanto doeu. Comigo também, eu também tenho as minhas dores. Eu também tenho as minhas dificuldades. Eu também tenho as questões com os meus pais. Mas eu entendi, sabe o quê? Sabe o que eu entendi? Ao invés de ficar julgando os meus pais, eu passei a compreendê-los. Aí eu consegui lidar com eles de uma maneira diferente. Eu entendi que meu pai teve uma... Eu não vou abrir aqui a questão, porque é uma questão de privacidade, é uma questão da vida pessoal deles, né? Mas foi muito difícil a vida do meu pai e a vida da minha mãe. Foi muita dificuldade. Então eu entendi por que eu não recebi aquilo que eu achava que eu deveria receber. Eu entendo por que faltou algumas coisas. Hoje eu entendo, eu paro de julgar e eu comecei a admirá-los, porque eu falei, nossa, que força! Nossa, como que você conseguiu superar tudo isso e criar 3 filhos? Como? Você entende? Eu saio do julgamento, eu vou para a compreensão, eu consigo lidar com a situação de uma maneira diferente. Adultos precisam de buscar compreender. Você quer se libertar das coisas que você que você possa ter de mágoa dos seus pais? Busque compreendê-los ao invés de julgá-los. Por mais que você ache que eles estão todo errados, que eles não fizeram o que deveria ter feito, busque compreender o que tem por trás da história. A gente é muito cruel, muitas vezes a gente julga, ao invés de buscar compreender. Por baixo dos bastidores de uma vida, tem muitas dores, tem muitas dificuldades, tem muitas vitórias, tem muitas conquistas. Então não olhe só o plano de fundo, olhe os bastidores. Não olhe só o palco, não. Por favor, olhe os bastidores. Eu consegui lidar melhor com os meus pais e olhar para eles com mais admiração e com mais respeito quando eu passei a compreender as histórias deles. E comecei a entender por que eles agiram como agiram, porque eles fizeram o que fizeram. Porque eu entendi. E depois que eu entendi, eu falei, nossa, eu que era um babaca. Desculpa o termo. Eu que estava agindo igual uma criança. Eu que estava agindo de maneira infantil. Porque os meus pais fizeram o máximo que eles puderam. E olha só, se eles não tivessem feito o que eles fizeram, eu não estaria aqui falando isso aqui. É uma prova viva. O mais importante meu pai e minha mãe me deram, a vida. A partir daí eu escolho o que eu vou fazer com ela em honra a eles. E é assim que cada homem e cada mulher vai precisar de escolher. Porque enquanto ficar lá na criança ferida e magoada e carente, o relacionamento não vai para frente. Adultos que ficam nessa criança ferida, magoada, ressentida, naturalmente elas não conseguem ter um relacionamento de qualidade, porque elas ficam sem força. Se a energia masculina e a energia feminina estão em desequilíbrio ou estão em pouca quantidade, naturalmente a coisa não vai andar legal. Porque nós somos uma fusão, uma união dessas duas energias, do masculino e do feminino. E qual a nossa primeira referência de feminino e masculino? Nosso pai, nossa mãe, ou a sua cuidadora, ou seu cuidador, se você não teve, se não foi o seu pai ou sua mãe que te criou. Independentemente vai ter. Se não foi o pai ou a mãe, foi uma referência, uma tia e um tio. Independe, mas sempre vai haver essas duas referências, porque isso fala da vida. Para existir uma vida, precisa do quê? De um homem e de uma mulher, não é? De um óvulo e de um espermatozoide. O espermatozoide vai vir do homem e o óvulo naturalmente da mulher. Aí surgiu uma outra vida, não é? Então, olha, tudo é dual ao nosso redor. Tristeza, felicidade, problema, solução, homem, mulher, azedo, doce. E homem e mulher. Você entende? Homem e mulheres, se eles souberem se relacionar, eles crescem ao invés de... Agora, quando eles estão disputando, ou quando eles estão presos nas suas dores, nenhum dos dois cresce. Aí fica aquele relacionamento pesado, fica aquela coisa assim, nossa, você entende? Parece que você olha para a pessoa, parece que, nossa, o que eu fiz na minha vida? Não.
ao invés de ficar olhando para o outro como um problema, começa a se olhar no espelho e ver, uau, o que eu tenho contribuído para esse relacionamento estar tão ruim? E a outra pessoa também, o que eu tenho contribuído? Você entende? Se ambos não pararem de culpabilizar o outro e olharem para si e falar o que eu estou fazendo que está ficando tão pesado esse relacionamento. Porque o relacionamento é uma consequência do homem e da mulher, ou que se for um casal homossexual, que seja, é uma consequência da relação dos dois. 50% é de um, 50% é do outro. Se o relacionamento está crescendo, parabéns para os dois. Se o relacionamento não está crescendo, está caindo, os dois têm que dar um jeito de solucionar isso daí. Porque se continuar assim, vai acabar terminando. Ou se continuar, vai ficar aquela relação de dependência e codependência. Aquela coisa que eu sugo, sou sugado. Fica aquela coisa que nenhum dos dois tem vida. Parece aquela coisa pesada. Conhece algum casal assim? Que parece que eles estão sempre meio assim manco, ou sempre tem uma coisa que um não vai, aí o outro está quase indo, quando ele está quase conseguindo alguma coisa, o outro puxa ele para trás, e assim vice-versa, e eles nunca conseguem se perceber avançando. Então, no geral tem uma relação de codependência aí. Um precisa do outro, alimentar a doença do outro, para ficar naquela relação. É isso que a dependência e a codependência faz. Cada um retroalimenta a doença do outro, a dificuldade do outro, a dor do outro, e fica naquela coisa lá, doentia. Aí não entende porque que não consegue separar, mesmo no trem ruim lá. Claro, uma coisa está alimentando a outra. Quando um começar a ficar saudável, o outro vai, tem alguma coisa mudando aqui, né? O outro também vai, aí eles começam. Você quer despertar o seu parceiro? Comece a mudar. Não queira que ele mude, não. Comece a mudar. Você vai ver que ele vai começar a mudar. Naturalmente, o meu comportamento influencia do outro. Quantas mulheres que começaram a fazer o seu processo comigo, depois de um tempo, alguns homens também foram. Alguns não foram. Porque acontece, tem os dois lados, né? A maioria, na verdade, não vai. Mas os que vão, primeiro a mulher começou a mudar o comportamento dela. E ele também foi. Aí quando os dois querem, a coisa funciona. Quando os dois querem, a coisa funciona. Incrível, né? Claro. Dualidade. É através das tensões no sentido positivo que o crescimento acontece. Você entende? É através desse processo. Uma coisa aqui que gera dificuldade. Gente, vocês estão acompanhando aí? Como é que tá para vocês aí? Para eu dar uma continuidade aqui. Dá um oi aí, vocês estão ouvindo normal? Tá tranquilo? Como é que tá indo? Só dá, acho que tá assim, né? Se puder só dar um oi aí, diz como é que tá, se tá legal, se não tá, se tá mais ou menos, vamos seguindo aqui. Uma coisa que gera dificuldade muitas vezes no relacionamento na área sexual. Pensa comigo. A mulher, no geral, deixa eu ver aqui, eu acho que dá pra ver minha mão, né? Olha só, tem casais, um casal que não é saudável, vou começar por esse. Ele vive uma simbiose, ficam assim, bem próximos. Ou um outro extremo, eles estão afastados, bem assim. Aí, ou está muito próximo, gera uma simbiose, ninguém conhece ninguém, fica uma coisa, ninguém tem identidade mais, fica aquela coisa simbiótica mesmo, não tem conexão. Na verdade é uma fusão que ninguém sabe quem é quem ali, ou fica muito afastado. Aí, quando está muito próximo assim, a tendência é que a primeira coisa que aconteça de problemática é na questão da sexualidade. E quando está muito afastado, é uma outra questão. Mas vamos primeiro começar por aqui. Um casal que está sempre muito grudado, que não dá para o outro respirar, não dá para o outro ter a individualidade dele, que não consegue entender essa pulsação da vida. Aí, olha só, o que acontece na sexualidade? Eu me uno com a pessoa, o único momento que há uma simbiose lá, que de fato o casal se torna um, é na relação íntima. Mas só que depois que essa relação íntima acabou, cada um vai para o seu lado, aí houve um movimento de afastamento, tá vendo? Aí, esse movimento de afastamento, o casal vai se recuperar para depois, quando eles virem de novo ter uma nova relação, tem aquele tesão, aquela vontade novamente. Aí eles se unem e depois separam. Unem, separam. Tá vendo? Isso é uma pulsação. Aproximação, afastamento. Na vida fora da cama também é a mesma coisa. Se um casal ficar muito próximo e ficar
sufocando o outro, vai dar problema. Se eles estão muito afastados, também vai dar problema. A questão é o homem entender a necessidade da mulher e a mulher entender a necessidade do homem. Entenda que o homem, ele, se começar a afastar, aproximar muito assim, ele vai começar a ficar meio desconfortável. E a mulher precisa dessa aproximação. Então, a mulher, o homem vai querer afastar. A mulher vai querer aproximar. Então não é nem não é nem aproximação e nem afastamento. É aproximação, afastamento. Aqui você está alimentando a mulher, aqui você está alimentando o homem. Mulher, homem. Aí você entende a pulsação aqui? Aí a pulsação que há no sexo. O casal se une, faz o que tem que fazer lá, e você percebe que o movimento é assim, ó, na relação sexual, não é? Para cima e para baixo, mas sempre há essa pulsação. Então, aí depois que o casal terminou lá, eles vão cada um para um lado, e, não é aquela coisa que a gente sabe, né? Gostosa. Mas na vida também, fora da cama, também é esse movimento de pulsação. Ora eu tô aqui, ora eu tô aqui, ora eu tô aqui. Mas tem casais que ficam muito assim ou muito assim. Não vai ser saudável, porque não está alimentando nenhum dos dois. Ou está alimentando um só, porque aqui está alimentando um. Aqui, o outro. Mas, na verdade, quando está muito próximo assim, é prejudicial para os dois. E quando está muito afastado assim, é prejudicial para os dois. Então, a mulher tem um movimento mais de aproximação e o homem tem um movimento mais de afastamento. Aí, a mulher tem que entender até onde fica confortável para o homem, ela se aproximar, e o homem tem que entender até onde fica mais confortável para a mulher dele se afastar. Então, ora o homem se aproxima, ora a mulher permite que o homem se afaste sem ficar com cara feia e vice-versa. Você entende? Então, esse movimento, essa pulsação, vai gerar um crescimento saudável. Vai gerar uma sensação de saúde e isso vai favorecer o crescimento. Agora, se eu não entendo que isso acontece primeiro na minha mente e depois do lado de fora, eu vou ficar requerendo do outro um monte de coisas que não tem nada a ver. Fica aquela coisa de culpabilização. Fica aquela coisa assim pesada. Fica aquela coisa que parece que não anda. Gente, deixa eu ver aqui. Acho que tá, né? Tá funcionando, tá ok. Vocês estão por aí? Eu tô falando aqui já há 30 minutos, né? O que pra vocês aí faz sentido? Tá ok? Tá funcionando? Tô vendo aqui, tá beleza. Vocês têm alguma pergunta? Eu falei alguma coisa aqui meio chinês, meio italiano. Interage um pouco aí para eu saber se o que eu estou falando aqui está muito distante, se o que eu estou falando está muito técnico, ou vocês estão conseguindo visualizar no dia a dia. Porque eu estou tentando usar metáforas aqui para ficar mais claro, entendeu? Então eu preciso entender se vocês estão entendendo. Isso é um equilíbrio, exatamente. Não é nem eu querer que o outro se torne a minha imagem, a minha semelhança, e nem vice-versa. Porque a gente tem uma tendência de querer que o outro interaja conforme a gente acha que ele deve interagir. Não. Entendamos que o homem funciona de uma maneira, a mulher funciona de outra. Entendamos isso e consigamos preencher os dois lados. E, você entende? Não há disputa, há complementariedade. Mas para isso acontecer e para o relacionamento crescer, o casal precisa de estar uníssono. Eles precisam de estar no nível de conhecimento similar, porque senão um fica lá em cima. E o outro aqui, ó, o negócio não vai legal, não anda, não há equilíbrio. Não há. Um busca ferramentas para se relacionar, o outro está lá, não faz nada. Você entende? Não adianta. Gente, não há mágica. Não há mágica. E quantos casais não sabem disso que eu estou falando aqui para vocês? Não é pouca gente não, tá? Porque se eles soubessem, o relacionamento deles mudava. Esse simples, mas poderoso conhecimento que vocês estão tendo a oportunidade aqui de ter, e que eu me sinto privilegiado de poder passar isso à frente, porque quanto mais casais felizes, melhor, porque eles vão ter, os outros casais que não estão sendo, eles vão ter referências, mais boas referências, e ver que é possível sim ter um relacionamento de qualidade, melhor. Então, é simples, mas não é fácil, mas é possível. E imagine se ambos entendem. Olha uma coisa simples, que foi o que eu disse aqui, o afastamento e
Ou aproximação e afastamento. Gente, o nosso coração faz o quê? É um pulsar, não é? Olha a vida aí. Tá vendo? Não é um pulsar. Se você for olhar lá no... Eu esqueci o nome do aparelho que mede as batidas do coração. Mas ele faz bem assim, ó. Não é? Tipo uma linha para cima e para baixo. Se fica assim, se é uma linha reta, o que acontece? Morte, não é? E tem muitos casais que estão assim, tem uma linha reta. Aí estão esperando alguém ressuscitar. Milagre, não sei se vai acontecer. Tá bem assim. Quer fazer o relacionamento pulsar, ele crescer? Então, aprende. Aproximação, afastamento. A energia feminina tende à aproximação. A masculina, ao afastamento. Entenda a sua parceira. Ela quer um pouco mais de aproximação. Mas entenda você também. Você tem um limite. Depois desse limite, ela precisa de compreender que você precisa de um afastamento. Quando eu falo afastamento, não quer dizer desconexão, não quer dizer que você não ama sua parceira, que você não gosta. Não. Não é nada disso. Pelo contrário, é porque você ama ela que você vai fazer esse movimento para você se restaurar e depois você voltar inteiro. E ela a mesma coisa. Ela afastou um pouquinho, daqui a pouco ela tem que aproximar. Você entende? É um movimento de pulsação. Se eu entendo isso, o relacionamento vai crescendo. Olha só, se você... Aí tem que entender o contexto. Falou que se a mulher quiser se afastar, eu sempre fui assim. Isso é uma regra ou foi um exemplo? É preciso entender o que você quer dizer com afastar. Porque, às vezes, afastar... Tem pessoas que têm traços de caráter que não gostam muito do contato. Elas preferem mais uma distância estratégica. Ela prefere mais uma distância estratégica. E tem mulheres que preferem mais uma aproximação maior. O que eu estou falando aqui é no geral. Por isso que eu atendo cada casal especificamente. Eu estou falando aqui no geral e quando eu atendo o casal, eu vou entender o tipo psicológico dele e os traços de caráter dele. Com isso eu vou entender, essa mulher ela tende mais a ficar um pouco mais afastada porque faz parte dos traços de caráter dela. Mas eu não estou falando aqui de homem e de mulher, eu estou falando de energia masculina e energia feminina. Isso está na nossa psique. Agora, levando isso para a vida, se você for olhar, o grudado demais não é bom. O afastado demais também não é bom. Então, é um caminho do meio, um equilíbrio, como já foi dito aqui. Então, quando eu falo que a energia feminina, não estou falando da mulher, e quando eu falo da energia masculina, não estou falando do homem, porque tanto a energia masculina quanto a feminina estão no homem e na mulher, porque é um complemento. Aí essa questão energética, a gente tem que avaliar os traços de caráter e o tipo psicológico. Aí algumas mulheres vão querer uma aproximação, mas uma aproximação menor do que outras mulheres que têm um traço de caráter que precisa mais de um contato, mais de um afeto. Então não generalize aquilo que é específico. Cada casal tem a sua especificidade. Precisa avaliar os traços de caráter do casal, os traços de caráter do homem e da mulher, e juntamente com isso gerar essa aproximação e esse afastamento de maneira equilibrada. Mas sempre vai precisar de aproximação, afastamento. Mas não aproximação grudar, não afastamento ficar lá um no polo norte, no polo sul. É uma aproximação estratégica sem grudar e um afastamento estratégico sem ficar muito distante. É um equilíbrio. Como que o casal vai compreender isso? Eles conversando, eles entendendo, amor, até aqui, ó, tá confortável para mim. Agora, quando você gruda, fica muito próximo assim, eu fico meio sufocado. Mas não é falar de uma maneira mal educada, não é falar com raiva, não. Às vezes até brincando, às vezes eu até falo com a minha esposa, falo, amor, deixa eu ficar um pouquinho aqui, só um tiquinho, deixa eu ir ali dar uma caminhada na praia. Você entende? Mas olha só, ela não fica mal com isso porque ela entende o meu jeito de funcionar. Ela sabe que eu preciso afastar um pouco e depois eu volto restaurado, eu dou mais amor ainda para ela, eu abraço mais ainda, eu cuido ainda mais, eu beijo ainda mais. Você entende? Então é entender as necessidades de um e do outro. Se eu não entendo as necessidades do meu par, se eu não entendo os desafios dele no relacionamento, eu estou me relacionando com um estranho e vice-versa. Então, mesmo você sendo mulher, você pode querer
um pouco menos de afastamento, e ele pode querer um pouco mais de aproximação. Mas lembre-se que eu estou falando de energia feminina e energia masculina. Agora, se começar o exagero, porque às vezes, quando uma mulher começa a ser muito masculina, e quando um homem começa a ser muito feminino, isso numa relação heterossexual, os desequilíbrios vão acontecer. Porque a mulher heterossexual, ela quer um homem. E o homem heterossexual quer se relacionar com uma mulher. Então, quando um homem hétero está lá com a energia masculina dele lá a todo vapor, e a mulher está com a energia masculina dela exacerbada, vai ficar dois alfas competindo pelo território. Você entende? É isso que eu estou falando. São energias. E essas energias, elas variam na gente. Você entende? Então, o homem e a mulher têm que estar atentos com isso. Da mesma forma, o homem que está muito sensível, está chorando por qualquer coisa, não tem atitude. Há um desequilíbrio entre a energia feminina e a masculina. É preciso identificar isso daí. Porque senão, aí a mulher está querendo um cara lá que tem atitude, que faça acontecer, que realize, e o cara está esperando que ela faça. Você entende? Então, é esse desequilíbrio que eu estou falando. Aí, essas energias, elas vão se combinar e vai ser de maneira específica com cada traço de caráter combinado com cada par, com cada casal. Eu vou falar sobre isso na próxima, acho na sexta-feira, sobre os traços, de maneira mais resumida. Mas o que é importante entender agora é isso. O principal, a aproximação e afastamento. Mas é aproximar e afastar de maneira equilibrada. Mas como que eu vou entender que isso está equilibrado? Conversando com o meu parceiro, conversando com a minha parceira. Há muitas mulheres cansadas, sobrecarregadas, irritadiças. Sabe por quê? Sabe por quê? Você vai ficar bravo comigo, né? A energia masculina dela está lá no topo e ela tende a querer ser mais homem do que o homem que ela está do lado. Mas não é uma maldade. Isso pode estar ligado com alguma questão do passado que há mulheres que tiveram mães que foram a chefe da casa e o pai foi mais passivo. Então hoje ela reproduz isso no relacionamento. Você entende? Não é uma maldade. Por isso que eu falo que é inconsciente. E a pessoa acha que é normal, eu tenho personalidade forte, é isso mesmo. Mas aí ela não dá espaço para ser cuidada, ela não dá espaço para ser protegida. Aí o homem, se ele tem uma energia masculina mais baixa e está com a energia mais feminina mais alta, ele vai ficar lá passivo e vai se permitir ficar naquela posição de... Você entende? Aí não há a pulsação. Fica aquela coisa, ou quando há, é uma energia bem fraca. Agora, quando um homem e mulher estão com essas energias equilibradas, a mulher conseguindo ser feminina, mais feminina, o homem exercendo mais energia masculina, eu estou falando de um casal hétero, a coisa vai ficando equilibrada. Você entende? É equilíbrio, gente. Não é competição, é cooperação. Se um entender o jeito do outro funcionar, a coisa vai. Por que a maioria dos casais não vão bem? Porque um não entende e não respeita o jeito do outro funcionar. Eles não entendem as dinâmicas. Eles não se conhecem, não sabem das dinâmicas inconscientes que acontecem com a gente. Olha para a sua vida, perceba o tanto de comportamento automático que você tem, que eu tenho. E como que eu vou começar a mudar esses comportamentos automáticos? Eu tomo consciência que eu estou agindo de maneira automática. Mas como que eu vou perceber isso? Eu vou parar, vou fazer um processo, vou me entender, vou me interiorizar e vou começar a mudar, vou começar a mudar hábito. Mas isso é um processo. E como que se inicia um processo? Iniciando. Mas aí a pessoa pensa, nossa, mas tem muita coisa para eu tratar, né? Nossa, tem muita coisa para eu resolver, né? Gente, todos nós somos neuróticos. Ou seja, ninguém é perfeito, todo mundo tem dor, todo mundo tem problema, todo mundo tem traumas, tem dificuldades, tem questões a serem resolvidas. Qual a diferença das pessoas que mesmo com isso são saudáveis para outros que não são? Essas que são saudáveis, elas têm consciência que têm. Depois que têm consciência, elas estão vão tendo um relacionamento cada vez mais saudáveis. Você entende? Então, esse que vos fala aqui é uma pessoa com dores, com problemas, com dificuldades. Mas eu entendi uma coisa, se eu quero ter um relacionamento de qualidade, eu preciso de aprender a olhar para mim. Eu preciso de ser honesto comigo mesmo, eu preciso de me olhar no espelho. Ou seja, eu preciso de me tratar, eu preciso de me olhar.
Eu preciso de fazer um processo de transformação. Eu preciso de continuar investindo em conhecimento. Eu preciso de me olhar, mas de maneira honesta e com humildade, porque senão eu não cresço. A pessoa que acha que já sabe tudo, que aprendeu tudo, que é perfeita, não vai avançar. Os perfeitos, é o que eu disse, o perfeito é aquilo que é acabado. E quem está acabado está pronto para morrer. É duro, né? Mas é verdade. Enquanto nós estivermos aqui, a gente tem que crescer, tem que se desenvolver. E não adianta ficar nessa reclamação e nessa coisa de não agir, de não fazer. Aí o outro fica lá, eu mudo, mas ele não muda. Ela muda, mas eu não mudo. Ao invés de ficar se perguntando ou reclamando a respeito disso, se pergunta, por que você ainda continua no relacionamento que você já investiu 5, 6, 10, 20 anos? Geralmente tem um ganho secundário, geralmente tem uma dor aí, geralmente tem uma codependência. Porque eu só fico em algo que não está saudável se eu também não estiver saudável. Se eu estiver saudável, eu não fico. Porque aquilo vai me gerar incômodo. Eu vou ver que eu posso ter um relacionamento muito melhor do que aquele. Se uma pessoa percebe que ela pode ter um relacionamento muito melhor do que aquele, ela vai ter duas atitudes. Ela vai conversar com o parceiro ou com a parceira e vão buscar caminhos de melhorar, ou ela vai encontrar maneira, ela ou ele vai encontrar maneira de sair daquilo. Porque não vai ficar. Fica durante um tempo. Depois ela entende, ele entende, realmente, eu mereço coisa melhor. Eu vou avançar. A pessoa não quer mudar, então eu não vou deixar essa pessoa mais me levar para trás. Entende? Acho que a minha energia masculina é meio bagunçada, kkk. Termina fazendo uma zona... Mas isso, há um desequilíbrio, porque talvez, olha para a sua história de vida, talvez você teve muitas referências femininas e pouca masculina. O que eu quero dizer com isso? Que talvez a sua família houve mais mulheres que foram a chefe da família do que homens. Então, ou seja, a mãe ali era a chefe e o pai era um pouco mais passivo. Aí talvez você pegou essa referência e hoje você reproduz. Entendeu? Então, é olhar para isso. Porque a gente tem que olhar para isso sem julgar, tá? Isso traz libertação. Com julgamento, eu fico preso naquilo. É olhar com muito carinho, com muito respeito, ver como é que foram as referências anteriores e ver se você não está reproduzindo a mesma coisa. E, possivelmente, o seu marido também, talvez ele deva estar, não estou dizendo que é com certeza, mas pode estar com um desequilíbrio. Talvez ele exerce muito mais o papel feminino, da energia feminina, do que da masculina. Aí você sente falta dessa energia masculina, como não tem, você age com a energia masculina. Mas se tivesse um homem para fazer acontecer, para fazer e deixar você mais folgada para fazer outras coisas, mais da energia feminina, você, aos poucos, você iria avançando e permitindo ter essas energia feminina mais à tona, mais praticada, entendeu? Então, é um olhar, uma coisa alimenta a outra. Por que a terapia de casal é entre casal? Porque isso aqui que eu estou falando para porque eu atendo primeiro separado e depois junto. Isso que eu estou falando para eu vou falar para outro e depois eu vou juntar os dois e vou ajudar eles a se entenderem, para eles, a partir dali, eles caminharem. Mas se eles não adianta eu falar só para e o outro não saber. Não adianta, porque ali um vai ficar sozinho trabalhando e o outro não fazendo nada. É uma parceria. Lembra? Pulsação? Está em tudo. No relacionamento está em tudo. Quer que o seu relacionamento cresça? Quer que ele fique saudável? Precisa de ter essa pulsação equilibrada. Não só no sexo. Não só nas tarefas domésticas. Porque às vezes há um exagero. Às vezes, olha só. É só a mulher que tem que fazer tarefa doméstica? Não. É só homem que tem que fazer trabalhar? Não. É só o homem e a mulher. O homem pode fazer algumas tarefas domésticas e a mulher também pode trabalhar. Agora, quando às vezes a mulher quer trabalhar e o homem não quer deixar, aí começa um atrito, começa uma dificuldade, porque a gente vive num mundo contemporâneo que a mulher quer trabalhar, a maioria pelo menos. Ela quer trabalhar, ela quer construir o sonho dela, ela quer ter uma vida
individual, ok, quer ter. Se o homem não entende isso, dá espaço para ela, tensão. Aí fica o quê? Não tem a pulsação. Tá vendo? Eu estou dando exemplos diários desse significado dessa pulsação, dessa energia de aproximação feminina e dessa energia de afastamento masculina. Isso é na relação como um todo. Se o homem não entende a mulher e a mulher não entende o homem, eles vão ficar patinando. Porque a mulher vai querer que o homem seja uma mulher e o homem vai querer que a mulher seja um homem. Não de maneira consciente, vocês estão entendendo? Mas quando isso é de maneira inconsciente, quando eu não entendo que é nessa dialética entre a energia feminina e masculina que o relacionamento avança, e isso precisa de estar equilibrado, aí a coisa não acontece, o relacionamento não avança. Porque precisa da tensão entre os opostos, precisa desse aproximação, afastamento para a coisa avançar e avançar saudável. Aí eu pergunto para vocês sabem disso? Os casais que vocês conhecem sabem disso? Só me responda sim ou não aqui. Sim ou não? Só para eu entender. Sim ou não? Isso que a gente tratou aqui hoje, vocês sabiam? E os casais que você conhece sabiam disso? Pelo menos os que eu atendo, os que eu tenho o privilégio de atender, eles ficam e olham para mim bem assim. Ué? É só isso mesmo? É por isso que eu não estava tendo um relacionamento de qualidade, então a minha energia estava desequilibrada, eu não entendo os traços de caráter da minha parceira, eu não respeito o jeito dela de funcionar e vice-versa. Se eu começar a fazer isso, pouco a pouco meu relacionamento vai melhorando, a pessoa, tipo, cai uma ficha assim, fala, sério? Mas quem disse que é complicado? A gente que complica. Os relacionamentos são complicados porque a gente complica. Não é para ser complicado, não. Não é para ser esse trem pesado, não. Eu não estou falando de conto de fadas aqui, gente. Eu estou falando assim, tem os desafios, tem os conflitos, tem os problemas, mas isso é a minoria. A maior parte do tempo, o relacionamento precisa ser bom, precisa ser agradável, precisa ser profundo. Porque senão não aguenta. Quem aguenta um relacionamento ruim por muito tempo? A não ser que ambos não estejam saudáveis. Aí fica naquele trem ruim. Aí fica. Agora, se um ficar saudável, não vai. Não vai. Quantas pessoas, depois que houve um conhecimento desse, ou depois que passam por um processo terapêutico, elas percebem que elas estão num relacionamento que não é saudável, elas vão tomar uma atitude. O peixe percebeu que estava dentro d'água, ele saiu, foi para a terra. Essa metáfora significa o quê? Ampliei a consciência. Agora eu vi o que eu não vejo. Agora eu sei que tem relacionamento saudável. Não é só esse trem aqui, todo escamoteado. Não existe. Consciência, gente. Ampliação da consciência nos leva a ter relacionamento saudável. E como que eu amplio minha consciência? Olhando para mim, tendo conhecimento, fazendo um curso, fazendo um processo terapêutico, ou outras formas de buscar ampliar a consciência. Mas ficar parado, sem movimento, reclamando, não vai adiantar nada. Nada, nada. Quantos casais poderiam ter o relacionamento dos seus sonhos? Muitos, mas eles não agem. Eles poderiam revolucionar. Relacionamento é para ajudar um outro a crescer, não é para paralisar ninguém, não é para ficar suprindo carência de ninguém. Eles vão entender que o relacionamento é para... Mas não, ficam bem assim, ou na impotência. Vítima, ou eu sou o todo-poderoso, faço o que eu mando, tá? Mas não faço o que eu faço. Ah, você faz isso comigo. Ah, você não me entende. Você não faz. Aí fica nessa coisa, impotência ou onipotência. Sou o Deus Todo-Poderoso ou sou uma vítima coitada? Aí eles não vão para a potência. É na potência que tem um crescimento. Quando cada um está potente, eles crescem. Agora, quando um está impotente, o outro está potente, ou o outro está onipotente, um está onipotente, o outro está potente, ou quando os dois estão onipotentes, eles viram dois deuses brigando. Aí eu vou você entende o nível de doença? O nível de dor que isso gera? O nível de problema? Como que um casal vai ter um relacionamento saudável assim? Como que vai ter?
Aí algumas pessoas ouvem isso, voltam para suas vidas e não fazem nada. Eu espero que você, se o seu relacionamento não estiver tão bom, que você pelo menos ouça isso e reflita. Reflita. Porque quem está preparado vai ouvir. Um ouvido preparado ouve aquilo que precisa de ouvir e faz aquilo que precisa de fazer. Agora, se não tiver, vai ouvir, vai passar e vai continuar. Gente, por favor, acredita. Esse que está falando aqui para vocês aqui não é melhor do que vocês, não. Pelo contrário, eu tenho dificuldades, tenho dores, tenho problemas, tenho questões a resolver. Não há diferença. A diferença, talvez, de mim para você. Então, se vocês tomam conhecimento tomam consciência desse conhecimento e começam a aplicar, é uma questão de tempo para o relacionamento de vocês avançarem. Claro, se houver amor. Eu vou concluir aqui agora, senão acho que vai cair aqui a internet, né? Vocês querem que eu acabe, né? Aí eu vou acabar aqui. 56 minutos, né? Quantos casais que vocês conhecem que sabem disso aqui que eu falei? De 10 casais. Responda só uma pessoa ou duas aqui antes de eu terminar. Quantos casais que vocês acham que sabem disso que vocês acabaram de ouvir aqui nessa live? Só me responde aqui antes de eu terminar. De 10 casais, quantos que vocês acham que sabem? E se você também sabia? Antes de eu terminar. Só para ver se a minha contagem aqui faz sentido também. Aí, ó. Responder aqui, obrigado por. Vocês começam a entender o porquê que tem muito mais. Claro que o relacionamento envolve muito mais coisa do que isso daqui. Mas só isso daqui, 50% dos problemas já seriam eliminados que tem na relação. Tenha certeza. Por que a maioria. Vocês começam a entender por que a maioria dos casais tendem a não ter um relacionamento de qualidade, saudável? Vocês começam a entender? E vocês começam a perceber que vocês podem sim ter um relacionamento de qualidade? Percebe? Que vocês de fato escolham ter um relacionamento de qualidade e entendam que é possível sim. É possível. É possível. Entenda que é possível. E quem vai escolher ter ou não vai ser você. Vai ser ele ou ela. Tudo são escolhas. Tudo são escolhas. Ser feito para ter. É possível. Então é isso, gente. Falei bastante hoje, né? Uau, quase uma hora aqui de live aqui. Mas eu espero que esse conhecimento gere transformações aí e faça pelo menos você refletir. Entenda, eu aqui estou apenas sendo uma ponte. Quem faz a transformação é você. E eu vou falar o que eu falo para as pessoas que eu atendo. Eu acredito em você, eu confio em você e eu sei que você é capaz. Tenha certeza disso. A potência está aí. Mas a potência precisa. Deixa eu ver só como é que eu fecho isso aqui, né?
encerrar o vídeo. Um abraço.